machucá-lo, ofendendo seu bigodinho ridículo. Se sentindo desafiado, Hércules devolve o dinheiro para Luca e juntos eles se inscrevem. Com mais essa etapa concluída, o trio começa a praticar e enquanto Julia está treinando natação, Hércules começa a acelerar na direção deles para quebrar o seu barco, porém Guido vira o motor no último segundo para evitar a colisão. Mas o drift que eles fizeram na água acaba jogando um jato que molha o rosto de Alberto, fazendo-o entrar em sua forma de sereiano. Enquanto Julia vai reclamar com Hércules, Luca pega a toalha para tentar cobrir seu amigo, porém acaba derrubando na água por acidente, fazendo Hércules ver a cauda dele. Ao mesmo tempo, os pais de Luca notam a sua ausência e decidem ir para Porto Rosso para buscá-lo, porém como nunca viram sua forma humana, eles não sabem quem é o seu filho e começam a fazer uma verdadeira zona na cidade, empurrando as crianças no mar e as derrubando na fonte enquanto jogam futebol. Após quase serem descobertos, os garotos começam a voltar para a casa de Julia, quando Luca ouve a risada de sua mãe e a vê na praça jogando as crianças na água. Com medo de ser encontrado por seus pais e levado para o abismo, Luca começa a contar para o seu amigo o que viu, porém Máximo aparece e chama Alberto para ajudar com a rede, deixando Luca e Julia sozinhos. A sós, os garotos começam a conversar, e Julia conta sobre como é a escola, e percebendo que o garoto gostou de astronomia, ela decide levar para um telescópio onde juntos eles passam a observar o sistema solar e as estrelas. No seu quarto, Julia mostra seus livros para Luca, que se apaixona pelo conhecimento, ficando cada vez mais animado e com mais vontade de ir para a escola e estudar, e querendo fazer cada vez mais descobertas. Luca lhe pede um livro de astronomia emprestado, porém Julia resolve lhe dar de presente. Nesse momento, Alberto finalmente volta e com ciúmes por ver Luca e Julia cada vez mais próximos, ele chama seu amigo para um passeio. Eles então começam a andar pela cidade, até que chegam na concessionária, onde está a tão sonhada Vespa. No caminho, Luca fala para Alberto sobre suas descobertas e conta para ele que as estrelas, na verdade, são enormes bolas de fogo e não manchoulas como eles achavam. Mas o garoto com ciúmes menospreza tudo que Luca fala e muda de assunto para sua tão sonhada Vespa. Luca então diz que talvez a escola fosse mais legal do que uma moto, mas Alberto desencoraja dizendo que ele jamais será aceito na escola depois que descobrirem sua metade peixe. Nesse momento, Hércules chega jogando o arpão na direção dos garotos e manda seus colegas capangas Guido e Títio segurarem Alberto, enquanto acerta alguns socos em seu estômago, mas Luca pega o arpão e ameaça machucá-los se eles não pararem, conseguindo assim que o Brio solte seu amigo. Livres, os garotos correm de volta para a casa de Julia, onde dormem em segurança. Com o passar dos dias, os amigos vão treinando e se aprimorando a cada dia mais, com Luca treinando sua velocidade na pedalada, subindo as ladeiras da cidade, levando cargas pesadas, sem derramar uma gota de suor. Mas à medida que os dias se passam, Luca e Julia ficam cada vez mais tempo juntos, estudando coisas como zoologia, astronomia e diversas outras ciências, fazendo Alberto se sentir cada vez mais deixado de lado e ficando extremamente enciumado. Faltando 2 dias pro triatlo, Lucas sai com a sua bicicleta carregando Alberto e Julia para treinar, porém ao passar pela praça, encontra seus pais sentados na fonte e para fugir deles pega um atalho que o leva direto pro alto da colina. No topo, Julia mostra para os garotos o trem que leva para a cidade de Gênova, onde fica sua escola, e Luca pergunta se ele também poderia ir estudar. Furioso com a ideia de seu amigo ir embora, Alberto corta a conversa e fala para Luca descer. Percebendo que o garoto está com medo de descer o morro íngreme, Julia tenta tranquilizá-lo, porém Alberto mais uma vez interrompe, sobe na bicicleta e começa a descer a montanha a toda velocidade, quase se chocando com os pedestres e caindo direto no mar. Para sair da água sem serem vistos, a dupla começa a nadar até uma praia deserta, onde Luca, totalmente furioso, começa a brigar com Alberto, levando a uma discussão generalizada. Nesse momento, Julia finalmente os encontra e Luca decide pedir para ir para a escola junto com ela, e numa atitude totalmente egoísta, Alberto mostra para Julia que é um sereiano, tentando fazê-la ficar com medo deles, porém Luca finge não saber de nada e grita pedindo ajuda para lidar com um tal monstro marinho. Chegando em casa, o garoto começa a entrar em pânico, pensando no que poderia acontecer com Alberto, e tentando fazê-lo parar de dar chilite, Julia joga água nele, descobrindo assim que ele também é um sereiano. Com seus sonhos arruinados, Luca decide nadar até a ilha, onde encontra a torre completamente destruída e Alberto extremamente chateado no topo. Enquanto observa a destruição do local, Luca acha algumas marcas na parede e quando vai conversar com Alberto sobre, descobre que aquela era a contagem de dias desde que seu pai foi embora. Ou seja, Alberto ficou sozinho na ilha por diversos anos, até Luca aparecer. Tentando animar seu amigo e conseguir a Vespa, Luca decide voltar para a cidade e competir sozinho na manhã seguinte.
seguinte. Como não pode se molhar, Luca coloca aquele antigo escafandro e vai para a linha de largada. Desonesto como sempre, Hércules aproveita que a corrida ainda não iniciou e começa a besuntar Títio de azeite de oliva para que ele deslize melhor na água e consiga chegar em primeiro. Porém, no meio do percurso, as anchovas são atraídas pelo óleo e começam a pinicar todo o corpo do garoto, fazendo-o desacelerar e ficar em último lugar. Enquanto os atletas nadam, Luca vai andando pelo fundo do oceano com um escafandro, porém a pressão acaba quebrando o vidro, fazendo a água vazar pela rachadura. Quando sai da água, Luca tenta esconder seu rosto para ninguém ver sua forma de monstro marinho, mas Hércules coloca o pé na frente dele, fazendo-o cair e perder a máscara. Porém, ainda assim ele consegue esconder sua aparência. Chegando na fase do macarrão, Luca encontra dificuldades, pois nunca usou um garfo antes, mas Julia, que está atualmente em primeiro lugar, decide ajudá-lo. Em último lugar, Tídio finalmente chega na praia e Guido assume seu lugar na disputa de macarrão, comendo o mais rápido que pode. Porém, ao perceber que Julia já foi para a bicicleta, Hércules trapaceia mais uma vez e pega o macarrão com a mão, colocando todo de uma vez na boca do rapaz. Após terminar de comer, Luca, que agora está em último lugar, finalmente chega na parte que mais treinou, a pedalada. Mesmo estando para trás e com uma bicicleta mais velha que a minha bisavó, Luca consegue rapidamente recuperar algumas posições até chegar no primeiro lugar. Porém, as coisas não poderiam ser tão fáceis assim. Quando Luca está chegando no topo, começa a chover. Sem poder se molhar, o garoto fica escondido embaixo de uma cobertura, perdendo sua vantagem para o Hércules. Nesse momento, Alberto chega com guarda-chuvas para ajudar seu amigo. Porém, ao ver o maldito Hércules, começa a pedalar em sua direção e acerta uma bicuda bem na costela dele, derrubando o guarda-chuva e revelando sua verdadeira forma conforme as gotas vão caindo. Ao descobrir que o garoto é um monstro marinho, Hércules decide voltar e joga uma rede nele para tentar capturá-lo e conseguir uma recompensa. Vendo que seu amigo está em perigo, Lucas sai da cobertura e começa a pedalar para salvá-lo, revelando para todos que também é um monstro marinho. Ele então coloca Alberto na garupa e juntos começam a descer a montanha, enquanto são perseguidos por Hércules e Julia. Na descida, Hércules tenta acertar seu arpão nos garotos diversas vezes, e percebendo que é questão de tempo até seus amigos serem eliminados, Julia decide se jogar para cima do seu adversário, fazendo-o cair e se desmontar junto com sua bicicleta. Vendo Julia caída no chão, ao invés de fugirem, os garotos decidem voltar para ajudá-la, mas são avistados por Máximo, que pega um arpão e corre atrás deles para eliminá-los. Nesse momento, toda a população começa a cercá-los, inclusive Hércules. Porém, ao perceber que os monstros estão tentando ajudar sua filha, Máximo nota que são Lucas e Alberto e decide defendê-los, declarando que os garotos são os vencedores por terem cruzado a linha de chegada primeiro. Mas Hércules imediatamente rejeita, dizendo que eles nem ao menos são humanos. A juíza então diz que tecnicamente eles cruzaram a linha de chegada primeiro e que por isso são sim os vencedores. Ainda assim, Hércules quer capturá-los pela recompensa, mas ao verem que um homem do tamanho de Máximo está ao lado dos garotos, todos os caçadores decidem apenas deixá-los em paz, fazendo Hércules ficar sozinho e ser rejeitado até mesmo por Guido e Títio. Nesse momento, os pais de Luca finalmente o reencontram, depois de tanto tempo, apenas para vê-lo sendo premiado pelos humanos. Como o dinheiro da premiação não é tanto quanto eles esperavam, Luca e Alberto compram uma antiga Vespa caindo aos pedaços para andar pela cidade. Agora, com os humanos convivendo em harmonia com os serianos, todos passam a viver em paz em Porto Rosso. Porém, como as férias estão acabando, Julia precisa voltar para a casa da sua mãe em Gênova e para a escola. Na estação de trem, os garotos vão para se despedir de sua amiga, e depois que Julia entra no trem, Alberto conta para Luca que vendeu a Vespa para comprar uma passagem para Gênova, para ele também poder estudar. Nesse momento, os pais de Luca chegam com a mala dele, dizendo que já está tudo confirmado e que ele ficará na casa da mãe de Julia. Luca então chama Alberto para entrarem no trem e irem para Gênova, porém o garoto decide ficar morando com Máximo para ajudá-lo na pescaria. Depois de uma despedida extremamente emocionada, Luca então entra no trem e parte para Gênova para realizar o seu sonho de conhecer a escola junto com Julia.